Está começando o resumo das principais notícias do dia. Aqui no podcast Sétima Hora você tem a notícia no seu tempo. Se você perdeu algum episódio, acesse www.setimahora.com.br e reveja os conteúdos. Eu sou o Flávio Alexandre e essas são as notícias de hoje. TSE terá Centro de Combate à Desinformação e Deepfake nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terá um Centro de Combate à Desinformação e Deepfake usado contra processo eleitoral. A partir desta terça-feira, a Corte passa a contar com o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, CIED, que atuará de forma coordenada contra a desinformação, bem como discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. A ideia é que o CIED atue para promover cooperação entre justiça eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial as plataformas de redes sociais e serviços de mensageria privada durante o período eleitoral, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo plenário do TSE para a propaganda eleitoral. O CIED vai auxiliar os tribunais regionais eleitorais no aperfeiçoamento do uso da inteligência artificial nas eleições, no combate à desinformação e à deepfake e na proteção à liberdade de escolha de eleitoras e eleitores. Também terá papel importante na educação e cidadania, nos valores democráticos e nos direitos digitais. O atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vai comandar as atividades. O CIED será integrado ainda pelo secretário-geral do TSE, Clésio Fonseca, pelo diretor-geral do TSE, Rogério Galouro, pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ministro Floriano Azevedo, pela secretária de comunicação do TSE, Gisele Siqueira, pelo assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, José Fernando Chui, e por dois juízes auxiliares da presidência do TSE a serem designados. Serão convidados a participar do CIED a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Agência Nacional de Telecomunicações. Na ocasião da inauguração, serão assinados acordos de cooperação técnica com essas instituições. A inauguração do CIED foi nesta terça-feira, às 16h30, na sede do TSE em Brasília. BID projeta crescimento de 1,5% para o Brasil em 2024. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, estima que o Produto Interno Bruto do Brasil desacelere o ritmo de crescimento quase pela metade em 2024. O organismo, com sede em Washington, espera avanço de 1,5%, ante alta de 2,9% no ano passado, conforme projeções divulgadas ontem. Caso se concretize, o Brasil deve crescer abaixo da média da América Latina e Caribe e também desacelerar de forma mais intensa. O BID estima que a região deve apontar crescimento de 1,6% neste ano, depois da expansão de 2,1% em 2023, superando as expectativas de especialistas. Países de grande porte, como o Brasil e México, propiciaram melhorias relevantes para o crescimento regional, destaca no estudo Pronto para Decolar, aproveitando a estabilidade macroeconômica para o crescimento publicado nesta segunda, dia 11. No geral, a região da América Latina e Caribe demonstrou uma força econômica inesperada em 2023, avalia o BID. O México, por sua vez, deve crescer 2,1% em 2024. No ano passado, a economia mexicana, que tem se beneficiado do comércio com países vizinhos, o chamado nearshoring, avançou 3,1%. As expectativas de crescimento da região da América Latina e Caribe para 2024 são influenciadas por um crescimento global mais baixo, taxas de juro ainda elevadas, preços estáveis das commodities, consolidação fiscal gradual e níveis da dívida relativamente altos, de acordo com o relatório. O BID destaca que a subida de juros por parte dos bancos centrais da América Latina contribuiu para que a inflação anual média na região caísse para 3,8% em dezembro de 2023. Já a relação dívida-PIB da América Latina e Caribe teve redução de 11 pontos percentuais entre 2020 e 2023, embora essa trajetória tenha exibido desaceleração no ano passado, conforme o relatório. Nesse cenário de choques internacionais, a região enfrentaria 2 anos de recessão. O Brasil também seria afetado, podendo ver o seu PIB encolher 0,2% neste ano e 0,4% no próximo, recuperando-se apenas em 2026, conforme o organismo. Em seu relatório, o BID faz um alerta sobre a continuidade dos efeitos do fenômeno climático El Niño. Nos seus cálculos, o evento pode levar a um aumento de 3% na dívida como porcentagem do PIB da região em 3 anos, em relação ao cenário base de 60%. O organismo também chama a atenção para a importância da implementação de reformas na região, o que lhe ajudaria a aproveitar oportunidades econômicas ainda inexploradas,
rodoviárias e permitiria desempenhar um papel fundamental no cenário econômico global. Justiça condena Michele Bolsonaro a pagar 30 mil por usar foto de Leila Diniz. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, a pagar uma indenização de 30 mil reais por usar indevidamente uma foto da atriz Leila Diniz. Ela vai recorrer da sentença. PL Mulher compartilhou uma montagem de Michele com a foto de Leila ao fundo nas redes sociais. O partido queria celebrar o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil, que aconteceu em 24 de fevereiro de 1932. A foto da atriz é de 13 de fevereiro de 1968, durante uma greve contra a censura da ditadura. A imagem mostra Leila e outros artistas como Eva Todor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Odete Lara e Norma Bengel numa marcha no aterro do Flamengo no Rio. O ato ficou conhecido como Passeata dos 100 mil. A ação foi movida pela filha de Leila, a diretora Janaína Diniz Guerra, que não foi consultada antes da postagem. O uso político não autorizado da imagem da minha mãe, respaldando a pré-campanha de Michele Bolsonaro, é uma imensurável ofensa a tudo que minha mãe representou e ainda representa, disse Janaína em comunicado. Na sentença, a juíza destaca que os autores são responsáveis pelo que publicam nas redes sociais. Os réus disseram que não tiveram a intenção de causar danos à autora ou à imagem de sua mãe, mas ainda que assim não fosse, deve haver responsabilidade do usuário da rede social pela disseminação dos conteúdos de terceiros, diz o documento assinado pela juíza leiga Ingrid Charpinel Reis. Além da indenização, Michele e o PL devem apagar a foto e publicar uma retratação, dizendo que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar e que a fotografia infringente foi, na verdade, feita em contexto de oposição ao regime e à censura em até 48 horas. PL Mulher disse que vai recorrer da sentença. Em nota, o partido disse discordar da decisão e que a justiça não levou em conta os argumentos apresentados pela defesa. Eles também dizem que a acusação é totalmente improcedente. Homem se entrega após fazer 17 reféns dentro de ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. Um homem manteve 17 pessoas como reféns dentro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, no centro da capital, após balear 2 pessoas. Após negociação, ele se entregou aos policiais militares. O veículo ia em direção a Minas Gerais. De acordo com a corporação, 2 pessoas foram atingidas por arma de fogo. Uma delas, um homem de 34 anos, está em estado grave, passando por cirurgia. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. O tomador de reféns está preso. Todos os reféns foram libertados e estão seguros, afirmou o porta-voz da corporação, Coronel Marco Andrade, às 17 horas e 57 minutos de ontem. Ainda não havia informação da identidade e da motivação do suspeito. A informação inicial era de que havia 18 reféns, mas o quantitativo foi alterado para 15. Depois, a PM informou serem 17 as pessoas mantidas no ônibus. O criminoso não havia feito exigências, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que havia crianças e idosos dentro do veículo. De acordo com a Polícia Militar, as 2 pessoas baleadas foram alvejadas fora do ônibus. Um foi atingido por 3 tiros e outra vítima por estilhaços. A dinâmica da ocorrência ainda está sendo esclarecida pela polícia. Equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, atuaram nas negociações. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, do BPTUR, do 4º Batalhão de Polícia Militar de São Cristóvão e do 5º Batalhão de Polícia Militar da Praça da Harmonia intensificaram o policiamento no perímetro, disse a PM. A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde afirmou que havia um homem de 34 anos em estado grave no Hospital Souza Aguiar, em cirurgia. Segundo o secretário Daniel Sorans, ele já havia recebido 6 bolsas de sangue e sofreu perfurações no tórax e no abdômen. A rodoviária serve como base para viagens intermunicipais, a partir do Rio de Janeiro. Ela fica na entrada do viaduto do gasômetro, acesso para a Ponte Rio-Niterói e a Avenida Brasil. A assessoria de imprensa da rodoviária Novo Rio afirmou que a ocorrência se deu na plataforma central. A referida área havia sido isolada para a proteção de todos os passageiros. As operações foram suspensas por determinação da autoridade policial. De acordo com a concessionária, passageiros que tiveram suas viagens canceladas deveriam procurar as companhias de ônibus para remarcação sem nenhum custo. O Rio de Janeiro viveu situação semelhante em 2019, quando um sequestrador manteve 39 pessoas reféns durante 4 horas, num
um ônibus na ponte Rio-Niterói. O criminoso, identificado como William Augusto da Silva, foi morto por um atirador de elite ao descer do veículo. O caso ficou marcado pela tentativa de uso político do episódio pelo ex-governador Wilson Witzel. Ele desceu de helicóptero na ponte e celebrou a morte do sequestrador, sendo filmado por um secretário. Em 2019, um atirador também matou um sequestrador que mantinha uma refém em Vila Isabel, na Zona Norte. Ele foi alvejado após 1 hora de negociação enquanto submetia uma mulher sob ameaça de uma granada. A ação também foi alvo de exploração política. O coronel João Jacques Busnello, atirador da PM no caso, tentou sem sucesso ser eleito a uma cadeira na Assembleia Legislativa. A PM passou a capacitar seus agentes após a trágica atuação da corporação no caso do ônibus 174. 10 reféns ficaram em poder de Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos, por mais de 4 horas no Jardim Botânico. Quando o sequestrador deixou o veículo, um soldado da PM se aproximou e disparou. Nascimento então deu 3 tiros e matou a refém Geisa Gonçalves, de 20 anos. Capturado ileso, o sequestrador foi asfixiado e morto por PMs. Você acabou de ouvir o podcast Sétima Hora. Não deixe de seguir e curtir as nossas redes sociais. Para ver estas e outras notícias, acesse www.setimahora.com.br. A notícia no seu tempo.